A Bíblia e o Espírito de profecia nos revela que o inimigo faria uma luta contra as Escrituras, tanto os escritos bíblicos quanto os escritos do Espírito de profecia seriam atacados. História da Redenção, página 391. Vi que Deus havia de maneira especial guardado a Bíblia, ainda quando dela existiam poucos exemplares, e homens doutos, em alguns casos, mudaram as palavras, achando que a estavam tornando mais compreensível, quando, na realidade, estavam mistificando aquilo que era claro, fazendo-a apoiar suas estabelecidas opiniões, que eram determinadas pela tradição. Houve ou não houve mudanças na escritura bíblica? O Espírito de profecia nos mostra, nos aponta que houve mudanças em palavras. Aquilo que era claro foi mistificado. Como, por exemplo, Salmos 18, verso 5. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Observe aqui a palavra inferno. Qual o entendimento que as pessoas têm sobre o que seria esse inferno aqui? O sentido dessa palavra foi mistificada, pois a palavra Sheol poderia ter sido traduzido como cova, túmulo, sepulcro, de acordo com seu original, de acordo com sua língua original. Em uma outra tradução, na tradução Bíblia literal do texto traduzido, diz: tristezas da sepultura me cercaram. Então veja aqui a palavra sepultura em vez de inferno. Então, a palavra inferno seria uma mistificação daquilo que era claro. Sepultura, túmulo. Apocalipse 1,18 diz assim: sou o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Observe que aqui diz que tenho as chaves da morte e do inferno. Que chave do inferno é essa? Esse texto aqui está falando de Jesus e sabemos que é uma linguagem figurativa falando que a chave do inferno, na verdade, seria do túmulo, do sepulcro, da cova. De acordo com Mateus 28, 2 diz: e eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. Então o túmulo que Jesus foi colocado após sua crucifixão foi aberto. E ele era um túmulo protegido com guarda, com muita segurança, para que ninguém abrisse forçadamente esse túmulo. Mas veja que Jesus tem uma chave especial, uma chave muito poderosa. Então, aqui não foi do inferno que Jesus saiu, ele saiu do túmulo. Então, essa palavra muito mal traduzida é mais uma palavra aqui que foi mistificada. Mais um verso que foi mistificado. Uma outra passagem, outro caso diferente, diz assim: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E muitos acreditam que o ladrão convertido estaria naquele mesmo dia com Jesus no paraíso. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Este texto foi mistificado, onde muitos acreditam que o ex-ladrão converso estaria naquele mesmo dia no paraíso com Jesus. Porém, esse é um problema da dificuldade da tradução do texto. Porém, um problema na tradução aqui, onde uma vírgula faria toda a diferença. O problema é que o texto grego não vai conter vírgula, que apenas uma vírgula daria toda a diferença no texto, onde diz assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então Jesus estava fazendo a promessa: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E o desejado de todas as nações, página 751, diz: na verdade te digo hoje, vírgula, que estarás comigo no paraíso. Observe aqui, está no desejado de todas as nações já com a própria vírgula. Cristo não prometeu que o ladrão estaria com ele no paraíso naquele dia. Ele próprio não foi naquele dia para o paraíso. Dormiu no sepulcro e, na manhã da ressurreição, disse: ainda não subi para meu Pai. João 20, verso 17. Mas no dia da crucifixão, o dia da aparente derrota e treva, foi feita a promessa: hoje, enquanto morria na cruz como malfeitor, Cristo dava ao pobre pecador a certeza:
tu estarás comigo no paraíso. Então nós temos aqui exemplos claros que algumas palavras na Bíblia foram mudadas, embora Deus guardou de modo muito especial esse livro. E essas palavras que foram mudadas mistificaram aquilo que seria tão claro para nós. Onde nós temos uma grande confusão entre aqueles que tentam interpretar essas passagens difíceis. Então a própria Bíblia nos avisa sobre a tentativa de homens mudarem aquilo que Deus nos revela. Observe Gálatas 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Observe, ainda que nós mesmos, um apóstolo, ou um anjo do céu, uma revelação surpreendente, uma revelação divina, uma revelação espiritual, anuncie algo que seja diferente, além, algo que não foi anunciado no Evangelho, seja considerado como anátema. Esse texto não quer dizer que não poderia haver mais profetas, pois o livro do Apocalipse e o Evangelho de João foi escrito tempos depois desse anúncio aqui. Ou seja, um dos apóstolos trouxe mais revelação, mas porém não poderia ser diferente daquilo que já tinha sido estabelecido. Tinha que ser em consonância com o que já foi revelado. Mas a própria Bíblia nos adverte que se o inimigo tentar usar de um apóstolo ou de um anjo para pregar algo que seja diferente daquilo que já foi revelado, que seja anátema. A quem está escutando as palavras da profecia desse livro, eu declaro, se alguém acrescentar quaisquer coisa a este livro, Deus vai acrescentar a essa pessoa as pragas que aqui estão descritas. Certa vez eu vi um palestrante falar que se Deus não fosse poderoso o suficiente para proteger um verso da Bíblia, para que não fosse mudado, como que eu poderia confiar no poder dele para que ele me protegesse? E esse é um argumento filosófico falhíssimo, pois a própria Bíblia já nos adverte que se alguém acrescentar, Deus irá punir essa pessoa. Ou seja, Deus, com todo o seu poder, permitiria que alguém colocasse em prática uma mudança na Escritura? Veja bem, Deus não falou aqui que ele iria usar o seu poder para deter tal pessoa, mas falou que Deus iria castigar aquele que fizesse isso. Haveria consequências. A continuação ainda diz, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. É possível tirar alguma coisa daquilo que está escrito? Se não fosse possível, Deus teria advertido. Se não fosse possível, Paulo não teria falado que um apóstolo ou um anjo se aparecesse falando algo que não está de acordo com as Escrituras, fosse considerado anátema. Se não fosse possível, ele teria também advertido nesses termos. Observe 2 Tessalonicenses 2:1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Aqui falando sobre a vinda de nosso Senhor. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, algum espírito vindo, aparecendo e falando algo diferente do que Paulo vai falar aqui, quer por palavra, quer por epístola. O que é epístola? Epístolas são cartas, escritos, como de nós, ou seja, dos apóstolos, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Observe aqui que o inimigo pode usar o que para enganar as pessoas? Espírito, palavra, epístola, ou seja, escritura. O inimigo pode usar também de escritos. O inimigo pode tentar mudar alguma coisa nas escrituras? Nós já vimos a advertência em Apocalipse. Sim, nós já vimos palavras como inferno, que era para ser traduzida como sepulcro, foi
algo mistificado. Então nós temos aqui Paulo advertindo contra os possíveis ataques à Escritura, quer de maneira verbal ou de maneira escrita por epístola. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, que é o abandono da fé. Por que será? Justamente por causa dos ataques do inimigo. A palavra, a verdade, a doutrina. O texto continua dizendo: e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, Jesus não virá antes que aconteçam esses dois sinais. A grande apostasia e seja manifesto o filho da perdição, o homem do pecado. E muitos hoje, muitos segmentos, dizem que o arrebatamento será antes da vinda do filho da perdição. E nós temos aqui uma revelação muito, muito clara. Paulo falou que ninguém vos engane por espírito, por palavra, por epístola, ou como de nós, né? Ou um apóstolo, enfim. Ninguém vos engane. O que este movimento de apostasia fará? Até que ponto lutarão contra Deus? O grande conflito, página 234, diz: em toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por terríveis adversários. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar sua destruição. Estamos falando aqui do movimento da Reforma Protestante, a Idade Média, e a Contra-Reforma criada pela Igreja Católica. Continuando. Nesse tempo fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Temos aqui a Contra-Reforma, os Jesuítas. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir. Para defender o papado, até onde eles estariam dispostos a ir? Aqui nós não vemos limites, né? Sob vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do governo, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Tornavam-se servos para agirem como espias de seus senhores. Tornavam-se servos para agirem como espias. Que interessante. Estabeleciam colégios para os filhos dos príncipes e nobres e escolas para o povo comum. E os filhos de pais protestantes eram impelidos à observância dos ritos papais. Toda a pompa e ostentação exterior do culto romano eram levados a efeito a fim de confundir a mente e deslumbrar e cativar a imaginação. Olha só o trabalho jesuíta até onde ia. E assim a liberdade pela qual os pais tinham labutado e derramado seu sangue era traída pelos filhos. A estratégia do inimigo: educar, moldar, doutrinar os filhos. Assim eles acabariam com a reforma protestante. Os jesuítas rapidamente se espalharam pela Europa e aonde quer que iam, eram seguidos de uma revivificação do papado. Com a fuga dos huguenotes, um declínio geral baixou sobre a França. Somente os jesuítas floresciam na nação decadente e governavam com terrível tirania sobre escolas e igrejas, prisões e embarcações ou galés. Então observe aqui mais uma vez esse texto. Vi que Deus havia de maneira especial guardado a Bíblia, ainda quando dela existiam poucos exemplares, e homens doutos, em alguns casos, mudaram as palavras, achando que as estavam tornando mais compreensivas, quando na realidade estavam mistificando aquilo que era claro, fazendo-a apoiar suas estabelecidas opiniões, ou seja, crenças denominacionais estabelecidas, que por fim da força eles queriam fazer valer dentro das Escrituras. Estabelecidas opiniões, que eram determinadas pela tradição. Vi, porém, que a palavra de Deus como um todo é uma cadeia perfeita, prendendo-se uma parte à outra,
e explicando-se mutuamente. Os verdadeiros pesquisadores da verdade não devem errar, pois não somente a palavra de Deus clara e simples ao explanar o caminho da vida, mas o Espírito Santo é dado como guia na compreensão do caminho da vida ali revelado. A luta se tornará cada vez mais feroz da parte de Satanás, pois ele é movido por um poder inferior. Ao avançar a obra do povo de Deus com santificada e irresistível energia, implantando na igreja o estandarte da justiça de Cristo, movida por um poder que vem do trono de Deus, tornar-se-á a grande controvérsia cada vez mais forte e se tornará cada vez mais determinada. Mente se aparelhará contra mente, plano contra plano, princípios de origem celestial contra princípios de Satanás. A verdade em seus variados aspectos estará em conflito com o erro em suas formas sempre variadas e crescentes, e que, se possível, enganaria os próprios escolhidos. Aonde isso ocorrerá? Entre aqueles que estão lutando pela verdade, haverá esse grande conflito. É um alerta para nós, pois não adianta nós fugirmos do conflito. A nossa mente vai ter que compreender e vamos ter que ser realmente iluminados por Deus. Não dá para fugir desse conflito. Nosso trabalho deve ser fervoroso. Não devemos combater como os que batem no ar. O pastorado, o púlpito e o prelo exigem homens como Caleb que ousem, homens cujos olhos sejam sinceros para discernir a verdade do erro, cujos ouvidos sejam consagrados para aprender as palavras do vigia fiel. E o Espírito do trono de Deus se fará sentir sobre um cristianismo degenerado, um mundo corrompido, pronto a ser consumido pelos juízos, há muito protelados de um Deus ofendido. Irmãos, a Bíblia é um livro que desmascara as artimanhas do inimigo, e por isso ele ataca e odeia tanto esse livro. Agora, de maneira mais contundente, de maneira mais ampla, o Espírito de profecia também desmascara o inimigo de Deus neste grande conflito. E será que ele não vai atacar o Espírito de profecia, os escritos? Na Idade Média, Bíblias foram queimadas. E o que foi que aconteceu com o Espírito de profecia? Houve ataques? Houve mudanças? Muitos acham que não houve. Mas o ataque foi bem maior do que muitos pensam hoje. Porém, assim como a Bíblia, o Espírito de profecia são como elos de uma corrente que se prendem uma a outra citação, de maneira que nós temos que examinar e entender as passagens no seu devido contexto e saber que iremos encontrar adulterações. Mas o todo da revelação da luz divina iluminará nossos olhos para que nós possamos discernir a verdade.